cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre jornalismo, as novas propostas de abordar temas referentes às sociedades e sociedades no plural, tá? E o uso de plataformas possíveis pela internet. Por isso, as nossas convidadas de hoje são as jornalistas Camila Rodrigues da Silva e Natália Pilati. Elas integram o coletivo de jornalismo Maruim de Florianópolis. O coletivo Maruim reúne jornalistas, fotógrafos e entusiastas que apresentam propostas de novas mídias e novas narrativas. E por isso procuram publicar notícias e reportagens institucionais e aquelas que envolvem as comunidades periféricas, aquelas mais empobrecidas, abandonadas pelo poder público. O Maruim já completou um ano de atividades jornalísticas e pretende seguir aquilo que são os mosquitos Maruim, que sobrevivem no mangue ou em terrenos pantanosos e se alimentam de sangue. E como os mosquitos pólvoras podem ser muito insistentes em seus propósitos. Mas para começo de conversa, vamos aqui organizar o nosso papo perguntando em que momento surge o coletivo e como os trabalhos são organizados. Vamos começar aqui com a Camila. Camila, boa noite, obrigado por estar no Cidadania em Debate. Boa noite. Gostaria que você explicasse como surge o Maruim. O Maruim surgiu, ele não tem um dia de fundação exatamente, mas ele surgiu num contexto de necessidade imediata de cobertura de algumas questões que estavam ocorrendo em Florianópolis, né? Existia um coletivo anterior com 4 pessoas que eu fazia parte, eu e mais 3 rapazes. E a gente tinha uma parceria em rede com outros coletivos do Brasil e produzia matérias para a Telesur, aqui de Santa Catarina, desde aqui de Santa Catarina, né? E aí, por uma série de motivos, essa parceria foi rompida e aí a gente, enquanto coletivo local, resolveu expandir o trabalho. Naquele momento, estava tendo um processo de despejo da ocupação Amarildo, que foi na região de Jurerê Internacional no ano passado. Tinha uma série de famílias, um terreno que tinha uma situação jurídica complicada. E aí, naquele momento, vários jornalistas, inclusive alguns do Manguezal, o nosso coletivo chamava Manguezal, fizeram essa cobertura e aglutinaram alguns jornalistas e estudantes que já se aglutinavam em outras situações. E aí, em abril, a gente começou a fazer as primeiras reuniões para se organizar melhor e produzir sistematicamente matérias sobre a cidade e sobre a região. Também temos a Natália. Boa noite. Boa noite. A Natália também integra o coletivo. Como que você chega no coletivo? Você já conhecia o pessoal? Sim, bom, a maioria de nós se formou na UFSC, né? Já se conhecia, ele era do jornalismo da UFSC, apesar de a gente ter contribuição de gente de fora, tinha algumas pessoas do design, relações internacionais, enfim, de outras áreas que contribuíam de outras maneiras. Mas eu cheguei quando exatamente já estavam tendo essas reuniões para a formação do novo coletivo, né? Para tornar uma nova proposta, como ia se reestruturar para se tornar Maruim. A gente passou bastante tempo se reunindo, assim, foi bem construtivo, porque pela primeira vez a gente tinha que definir tudo, assim, estava nas nossas mãos definir linguagem, alcance de público, tudo, a gente tinha que setar tudo do zero e para que isso desse certo, assim. Camila, vamos para o nosso telespectador, vamos explicar o que é o coletivo. Primeiro, o coletivo trabalha notícias, trabalha reportagens, e esse trabalho de vocês é apresentado onde? Tá,
A gente atualmente está descentralizado, ou seja, a gente ainda não tem um site que reúna todas as nossas produções. As produções algumas são multimídia, algumas são foto e texto e algumas são exclusivamente em vídeo. Em geral, as pessoas encontram o nosso material no Medium, mdium.com, que é uma plataforma de blog que tem uma estrutura de uma coluna única, que é interessante para leitura em tablet e celular, e que permite publicação de foto, embedar vídeos e até infográficos, enfim, e é gratuita. Sim. Então, a gente tem essa plataforma, a gente tem um canal de YouTube, que as pessoas podem seguir, que é o Mídia Maruim, e que tem que a gente publica os vídeos, tanto os que são embedados, quanto os que são publicados sozinho, quanto os programas de TV que a gente fez nos últimos 5 meses. E tudo isso é publicado de alguma forma no Facebook, os links para essas matérias e às vezes algumas notas, por exemplo, se tem alguma, sei lá... A última matéria que a gente fez foi, a gente cobriu o ato contra o aborto, a PL 5069, que teve lá em Florianópolis. A gente fez uma cobertura fotográfica e a partir disso uma nota e foi direto para o Facebook. Isso. Então existem diferentes formas de colocar, mas tudo fica ali no Facebook, né? E quando são notas mais curtas, normalmente não vai para outra plataforma, só fica na rede social. Mas a gente tem planos de se organizar para criar o site e centralizar tudo isso num lugar só. O que é interessante no coletivo que as meninas estão falando aqui no Cidadania, que elas trabalham, elas doam seu trabalho voluntariamente. É isso, né? É um trabalho voluntário. Agora, a construção das pautas, o que vocês levam em consideração na hora de definir pautas? Bom, normalmente as pautas têm relação com movimentos sociais ou fatos que transgridam direitos humanos. Em geral, as nossas pautas tiveram pouca visibilidade na mídia tradicional. Então, normalmente é isso. A prioridade é publicizar algum desrespeito ao direito humano ou algum fato que está ocorrendo recorrentemente, como o caso das agressões aos moradores de rua, a falta de albergues na ilha de Florianópolis, as ocupações. Por exemplo, tem algumas ocupações que são organizadas e que têm lutas específicas, né, com o poder público. Então, a gente privilegia isso e sempre tentando usar o factual, né? Se tem alguma agressão específica, senão a gente faz uma reportagem com esse fato contínuo, referente ao fato contínuo. E você se reúne de que maneira para definir as pautas? Você se reúne presencialmente? Você se reúne pela internet, usando as ferramentas da internet? Como é que vocês fazem os seus encontros? As pautas, normalmente elas são sugeridas online. A gente tem nossas formas de se organizar online, grupos, e aí a partir da sugestão o grupo aprova ou não, isso não tem nada a ver, ou não, toca. E aí a partir disso a pessoa vai e apura, normalmente é mais de uma pessoa, e aí as pessoas apuram, fazem foto, vídeo, trazem o material para o resto do grupo, aí o resto do grupo avalia se tá bom, o que precisa cortar, o que precisa apurar mais. E a partir disso determina-se uma data, né, em comum acordo entre quem está produzindo e o restante do coletivo, né, porque é um trabalho voluntário, então as pessoas têm que estabelecer um prazo que seja confortável, e aí se publica. E antes de publicar sempre, tudo que é publicado é sempre revisado pelo coletivo, né, por quem está à disposição. Aliás, quantos são no coletivo?
É o que eu te falei. 20, né? É, em torno de 20 A 25. a 25. E tem ali jornalista, fotógrafo, Isso. cinegrafista, designer. tem mais alguma... Não, na verdade, de formação, assim, são a maioria jornalistas, algumas de outras áreas, mas, assim, como a gente falou, depende das experiências de cada um, né? Uns têm mais familiaridade com vídeo, outros preferem um texto. Então, dependendo da pauta e da habilidade de cada um, a gente constrói o formato da matéria, né? Uhum. Legal. Bom, eu estou conversando com as jornalistas, elas integram o coletivo de jornalistas Maruim de Florianópolis e elas estão em Blumenau falando das suas experiências na área de comunicação. E a gente vai fazer um intervalo. Na volta, a gente vai fazer uma discussão em torno das narrativas jornalísticas e dos veículos de comunicação, de como elas, como jornalistas, enxergam, né, ou veem essa questão entre o jornalismo convencional e o jornalismo alternativo. Inclusive, elas fazem esse jornalismo alternativo. A gente faz uma pequena pausa e já voltamos.